A verdadeira porque é meu nome Brasil. Por que o nome Brasil? Por causa da árvore de mesmo nome chamada pau-brasil, que era uma árvore usada para tingir tecidos na Europa. Durante muito tempo, o Brasil foi saqueado por corsários ingleses e franceses que vendiam essa árvore na Europa, até que os portugueses resolveram fazer expedição colonizadora e implantaram aqui o sistema de capitanias hereditárias para explorar o pau-brasil. Daí o nome Brasil. Brasileiro, profissão de cortador de pau-brasil. É o sufixo eiro, pedreiro, padeiro, marceneiro, fazendeiro e aí sim por diante. Quais as diferenças entre Dom Pedro I e Dom Pedro II? Um fato importante na análise da história do Brasil, do descobrimento até a República, são as diferenças entre Dom Pedro I e Dom Pedro II, pai e filho. Dom Pedro I, a educação dele não foi esmerada, ele não tinha uma preparação para ser imperador. Tanto que no governo dele, ele teve aventuras amorosas em demasia. Ele não foi um homem sensato, ele teve como companheiro de farra o Chalaça, que era um barbeiro, que depois passou a ser serviçal do Paço Imperial e chegou a grande poder no primeiro reinado, com Dom Pedro I nomeando várias pessoas. Era amigo íntimo da Marquesa de Santos, amante de Dom Pedro I. Já Dom Pedro II é um homem culto, é um homem com menos de 10 anos de idade, sabe francês fluentemente. Dom Pedro II falava mais de 8 idiomas, compreendia, lia e escrevia hebraico com fluência. Era um homem que colecionava objetos históricos, documentos primários, peças como múmias, como sarcófagos, como minerais, como metais. Havia várias coleções. Foi casado com uma mulher também culta, Dona Teresa Cristina, a terceira imperatriz brasileira. Era de uma cultura invulgar. Eles investiam em pessoas que estudaram no exterior, como Carlos Gomes, o autor da ópera O Guarani. Portanto, há diferenças essenciais entre Dom Pedro II e Dom Pedro I. Dom Pedro II era um déspota esclarecido, o seu pai não. Oi, doutor Ferradeira, só me esclarece um ponto. Quanto foi que o Brasil pagou pela independência? A independência de um povo sempre custa sangue, suor e lágrimas. Isso ocorreu em todo o mundo, nos países africanos, nos países asiáticos, nos países da América do Norte, nos países da América do Sul, nos países da América Central. E não foi diferente no Brasil. Quando Dom Pedro declarou a independência brasileira em 7 de setembro de 1822, as lutas continuaram. Na Bahia continua até junho. E continuavam as lutas aqui, mas precisava-se fazer um acordo de paz. Precisava-se ter o reconhecimento. O primeiro país a reconhecer foi os Estados Unidos da América do Norte. Mas a maioria dos países, principalmente os europeus, não queriam reconhecer nem a independência brasileira, nem de muitos países da América do Sul. Então foi necessário a Inglaterra negociar acordos. E o acordo para o reconhecimento da independência brasileira pelo governo português tinha 2 itens principais. O primeiro item foi rejeitado, que era que Dom João VI continuava rei de Portugal e imperador do Brasil. Esse não foi aceito. E o segundo item era o pagamento de 2 milhões de libras esterlinas como indenização. Nós não tínhamos esse dinheiro. Então a Inglaterra fez um empréstimo ao governo brasileiro e nós pagamos essa indenização ao governo de Portugal. O resto é conjecturas. Se fala, por exemplo, na Biblioteca Nacional, que nós pagamos pela Biblioteca Nacional, que nós pagamos por várias obras de arte, por isso, por aquilo. Mas é uma indenização. Inserida nessa indenização, no tratado, lá no tratado chamado do Rio de Janeiro, assinado no dia 29 de agosto de 1825, eu tenho o tratado, a cópia do tratado, os 2 quesitos básicos. É o pagamento da indenização de 2 milhões de libras esterlinas e a possibilidade do rei de Portugal, Dom João VI, ser o imperador do Brasil. E isso não foi aceito. Então o resto é mito, não é verdade.
Boa tarde, professor Ferradeira. Eu gostaria de saber qual a importância do Jardim Botânico. O Jardim Botânico é importantíssimo. É uma ideia de Dom João VI. Portugal tinha possessões em todos os continentes e ele trouxe espécimes vegetais desses continentes para fazer o Jardim Botânico. Um fato importante e que não é do conhecimento geral dos historiadores brasileiros, que ele contratou o Jacob Clausen, que era um dinamarquês, para ser um dos administradores do Jardim Botânico. Esse Jacob Clausen foi morar no Sítio das Cabeças, que dentro do Jardim Botânico. Mas lá teve o azar de adoecer de tuberculose. Foi orientado pelos médicos da corte para vir para a Serra dos Orcos. Aqui foi empregado no Barão de Mauá, num lugar chamado Cuiabá, e morreu com menos de 36 anos de idade. É preciso salientar que o cultivo de chá no Brasil começou com Dom João VI, que trouxe espécimes da Índia, plantou no Jardim Botânico. Essa serra que liga Teresópolis, a Baixada Fluminense, a Magé e Guapimirim, era de cultivo de chá, e esse chá era plantado por chineses. Houve muita produção de chá nessa serra. Então fica registrado esse fato, talvez inédito, para a historiografia brasileira. Quem foi José Bonifácio? José Bonifácio de Andrade de Silva, denominado Patriarca da Independência, é um dos maiores nomes da política nacional. Além de ser um grande intelectual, ele era professor de Coimbra, de metalurgia e mineralogia, e foi pesquisador na Alemanha. Depois ele veio para o Brasil e educou. Ele foi um dos educadores de Dom Pedro I e foi o principal educador de Dom Pedro II. E foi ele que talvez tenha convencido Dom Pedro I a proclamar a independência. Ele foi uma figura importantíssima, José Bonifácio de Andrade de Silva, denominado Patriarca da Independência. E depois, a vida gozada, ele foi desterrado por Dom Pedro I para a ilha de Paquetá, porque quando a dona Leopoldina estava morrendo, a aia dela, a Marquesa de Santos, que ela não gostava, que era amante de Dom Pedro I, tentou entrar nos seus aposentos. E ele falou para ela: só se você passar por cima do meu cadáver. Quando Dom Pedro voltou da guerra do Rio Grande do Sul, da Guerra Cisplatina, ele desterrou do José Bonifácio de Silva para Paquetá. Quando foi para Portugal, em 1831, ele trouxe de volta o José Bonifácio de Andrade de Silva para educar o seu filho, Dom Pedro II. Boa noite, Ferradeira. Eu gostaria de saber qual foi a primeira Constituição do Brasil. Em 1823, um ano após a independência do Brasil, Dom Pedro I convoca uma Assembleia Nacional Constituinte. Objetivo: fazer a Constituição de 1824. Mas não satisfeito com os caminhos que a comissão estava tomando, ele dissolve a Assembleia Nacional Constituinte, convoca notáveis brasileiros, entre eles Bernardo Vasconcelos, para fazer a Carta Magna de 1824. Por incrível que pareça, essa Constituição de 1824, que é uma Constituição outorgada, não é promulgada, é uma outorga do poder, é a Constituição mais liberal do Brasil. E isso segundo informações prestadas na conferência do jurista Célio Borja, que foi presidente do Supremo Tribunal Federal, presidente do Congresso Nacional, um homem de grande conhecimento jurídico, que afirma na conferência realizada na Universidade do Estado do Guanabara em 1972 que a Constituição Imperial de 1824 é a Constituição mais liberal de todas as constituições brasileiras. Boa noite, mestre Ferradeira. Tira uma dúvida minha. Qual a importância da Constituição do Porto para o Brasil? Obrigado, um abraço. A Revolução Liberal do Porto começa em 1820 e tem como principais objetivos a volta de Dom João VI a Portugal, a primeira Constituição portuguesa e a recolonização do Brasil. Ela consegue a volta de Dom João VI a Portugal, consegue a primeira Constituição promulgada em 1822, mas não consegue recolonizar o Brasil, porque em 1822 o Brasil se torna independente sob a ação de Dom Pedro I, filho de Dom João VI, monarca português. Dom João VI voltou a Portugal com medo de perder a coroa portuguesa, mas deixou no Brasil, como príncipe regente,
Dom Pedro I. Tem historiadores que dizem que ele teria afirmado para Dom Pedro I que se alguém quisesse colocar a coroa na cabeça, que o Dom Pedro I colocasse na frente. Mas a frase realmente mais importante é que ele falou que se algum aventureiro quiser fazer a independência desse país, que seja você. Porque, lógico, só poderia colocar a coroa na cabeça se houvesse independência. Senão, a gente continuaria sob o jugo de Portugal.